Um dos critérios de veracidade para se ler textos antigos é bastante gozado. Se refere ao fato de que, quando se faz um elenco exaustivo sobre os defeitos de uma pessoa, provavelmente aquela pessoa existiu e todos os fatos lá narrados são verdadeiros. Por quê? Por um simples gosto técnico daquilo que seja o feio e o negativo na história? Não. Por economia. Os senhores devem se recordar que a imprensa foi inventada na Alemanha por Gutenberg no século XV. Até lá, era necessário dispendiar-se em tempo e em muito dinheiro para copiar os escritos ou mesmo escrever novos. Hoje em dia, para nós, isso é impensável, porque pegamos uma folha sulfite, damos às crianças para que elas amassem, desenhem, risquem. Uma coisa impensada, se os senhores pensarem, por exemplo, na tecnologia do papiro, que levava mais de um ano para uma folha de papel ficar pronta. Quanto mais um instrumento de escrita, a tinta e a pena não tanto, mas a tinta era uma coisa caríssima de ser obtida. Então, quando nos defrontamos com um texto antigo, cada palavra que lá está é preciosa, não foi posta por acaso. E por que estou lhes dizendo desse critério da ciência hermenêutica? Porque nós estamos nos defrontando exatamente com um destes detalhes narrados acerca do rei Davi na primeira leitura. O rei Davi é narrado como um grande rei, um rei que permitiu a Deus fazer muitíssimo. Mas o rei Davi é descrito em seus piores pecados. Começar da história de Davi, o profeta vai lá ungir o novo rei, porque Saul já não agrada mais a Deus. O profeta chega então na família, vê todos os filhos, os mais competentes, os mais fortes, os mais provados pelo tempo. Quem que Deus escolhe? O ruivo, o mais novo, o mais fraco, o mais preguiçoso, que gostava de tocar flauta. Depois, o Senhor, ao colocá-lo no exército do rei Saul, o faz vencer Golias com uma pedrada. Aquele menino venceu pela força de Deus e também por causa de sua esperteza. Esta mesma esperteza se mostrará ao longo do tempo, quando o rei Saul começa a perseguir Davi, e Davi então reúne um exército próprio e luta contra Saul. De qual modo? Através do esquema de milícia. E nós sabemos que isto na arte da guerra muitas vezes é imoral. Não findada o extenso modo de descrever os pecados de Davi, ainda tem que quando ele está soberano e governando sobre Israel, olha para uma mulher loira, muito bonita, vai lá e a toma para si. O problema é que ela já era casada. E para resolver então a questão, Davi manda o esposo daquela mulher, Urias, o esposo de Betsabé, põe esta mulher para ser colocada na primeira fileira das batalhas. E assim Urias será morto. E Davi poderá tomar aquela mulher para si. Hoje nos defrontamos com mais um dos seus pecados, que são extensos, já falei. Tendo Davi já instalado sua casa, o Senhor tendo lhe dado a paz, livrado dos seus inimigos, diz ao profeta Natã: vou ver, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. E Davi então decide construir um templo para Deus, tirar a arca da aliança de uma tenda. Que coisa bonita, não, meus caros? O rei se preocupando em dar a Deus um templo magnífico.
Isto é falso. Davi, na verdade, queria concentrar todo o poder político, militar e religioso na cidade de Jerusalém. E ele iria se utilizar da religião para levar a termo os seus domínios. Mas acontece que ele vai ao profeta Natã e diz que vai construir uma casa a Deus. E o profeta Natã dá-lhe um conselho: vai, faz tudo o que o teu coração manda, siga o teu coração. Quantas vezes nós já não ouvimos o mesmo conselho, não é? Ou pior, quantas vezes nós damos esse conselho aos outros? Desgraçado de quem faz isso. O homem não é um animal sensível. O homem não é um animal das impressões. O homem é um animal racional. Se não passa por critério, não faça. Vá, meu filho, siga o teu coração, case-se com aquela mulher. Oh, que beleza, 3 anos depois estão me visitando lá no tribunal eclesiástico, tentando anular o casamento. Eu vou largar o meu emprego e vou começar este negócio, porque eu estou sentindo que é o momento. Depois fica sem um emprego e sem um negócio. Portanto, a quem tiver coragem de dar este conselho, siga o teu coração. Lembre-se dessa história que eu estou contando. E deixe de ser idiota. Desculpe a palavra, mas é o mais adequado. O profeta Natã volta para o seu lar e Deus lhe repreende. Mas nesta mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, fui eu que te fez povo do meu, chefe do meu povo Israel, fui eu que te dei a vitória sobre os teus inimigos, fui eu que te fiz famoso entre os povos da terra, sou eu o verdadeiro rei. Não é você, Davi, que vai me construir uma casa. Isto pode parecer pueril para nós, mas repito, se lembra? Davi não queria fazer uma casa. Davi queria sobrepujar toda espécie de poder e colocar-se ele unicamente como absoluto soberano de um povo que não lhe pertencia. O povo de Israel sempre foi o povo de Deus. Mas acontece que esta tentação continua a visitar a humanidade e a visitar a cada um de nós. A humanidade, por que não nos lembrarmos de tantas ideologias, sobretudo as ideologias nascidas do marxismo, que tentam, através do uso da força e do poder e da influência política, erigir entre nós uma espécie de utopia, um mundo perfeito, onde haverá justiça social, onde todo mundo vai ser igual? Besteira, falso e ocasião para que tiranos matem a muitos, como os 70 milhões que foram mortos desde a Revolução Bolchevique de 1917. Como cada um de nós que quer fazer a sua própria vontade ser imposta no mundo, como se os nossos projetos, os nossos sonhos fossem absolutamente verdadeiros e justos e, portanto, aquilo que nos dá no coração, aquilo que nos dá na mente, precisamos fazer e acontecer. E assim vamos pisando sobre as pessoas e consideramos-nos até muito bons. Nós somos tão bons. Olhem como nós estamos aqui dentro da igreja. Pois bem, o Senhor está dizendo a Davi e a cada um de nós: vocês não são Deus. Vou resolver isto muito fácil. Eu vou mostrar para vocês o que é ser Deus. Ao final da leitura a gente lê: e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai,
e ele será para mim um filho. E então começa a grande epopeia de Israel. Vem logo depois de Davi o seu filho Salomão, o homem mais inteligente, o homem mais rico que se viu. Israel então chega ao ápice do apogeu de uma nação. Ao final da vida, Salomão resolve se casar com as mulheres dos outros reinos. Ele tem um harém enorme e começa inclusive a adorar os deuses das suas mulheres pagãs. Davi, por mais sucesso que fez, Salomão, pelo apogeu que alcançou, ainda não era o Messias esperado. Depois vem os filhos de Salomão, Jeroboão e etc. e tal, e companhia, e então terminam por dividir o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. Daqui a pouco faz aliança, vem os assírios, depois os babilônicos, invadem tudo aquilo, terra arrasada. Por fim, voltam da Babilônia e vivem em paz, não é? Construindo aquele mundo idílico e perfeito de uma sociedade magnífica, não é? Vem a Grécia e domina tudo. Vem Roma e domina sobre Jerusalém até o ano 70, quando se destrói Israel, e desde lá até 1948, Israel ficou sem existir. Nenhum dos filhos de Davi imediato era esse filho da promessa. Qual é o filho da promessa? Jesus. Jesus Cristo. Acabamos de ouvir isso no Evangelho, os senhores com certeza prestaram atenção. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de... Ele será grande, diz o anjo Gabriel. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. A história toda, Deus foi organizando os seus acontecimentos para que o homem pudesse conhecer de fato o que é participar da divindade. Enquanto que nós normalmente queremos ceder à tentação de Satanás de sermos Deus do nosso jeito, em Cristo Jesus, Deus mostrou que ia ser Deus. Nascendo de uma família pobre, nascendo sem condições de conforto algum, nascendo sem poder político, sem poder financeiro, sem poder de boas famas e influências. E mostrou-nos qual é o trono que Deus escolheu para si, a cruz. E acontece que nós, então, queremos fazer sempre do nosso modo, inclusive querendo acreditar que Deus prometeu para nós uma vitória. Deus prometeu para nós um apogeu, um sucesso nesta vida. Deixe de ser burro. Não foi isso que Jesus nos prometeu. O filho de Davi veio inaugurar um reino de verdadeira justiça e de santidade, de obediência a seu Pai. É o que nos diz a segunda leitura. Diz o São Paulo: irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao Evangelho. Agora, este mistério que esteve mantido em sigilo desde sempre, em Cristo Jesus foi manifestado. E mediante a realização das Escrituras, conforme a determinação do Deus Eterno, este mistério foi levado ao conhecimento de todas as nações. Nós. Para quê? Para nos dar sucesso, não é? Para fazer deste nosso mundo um lugar tão agradável que a gente tem até medo de morrer e sair daqui. Não é verdade? Não. Deus nos revelou este mistério para trazer as nações, para trazer-nos a todos a obediência da fé. Como foi que Cristo nos salvou? Obediente até a morte e morte de cruz.
Meus caros, por que estamos chegando a este nível de nossa meditação? A igreja tem nos preparado desde o primeiro domingo do Advento para celebrarmos o Natal do Senhor, convidando-nos à oração, convidando-nos a fazer o deserto espiritual, convidando-nos a fazer penitência, convidando-nos à humildade, convidando-nos a renunciar a nós próprios, porque somente na obediência da fé é que vamos celebrar de verdade o Natal. No Natal nós não celebramos uma festa humanista. No Natal nós não celebramos dias idílicos e perfeitos, onde todos nós estaremos pacificados em nós próprios, realizando aquela bonita sensação de uma propaganda da Coca-Cola ou da margarina, delícia de uma família feliz. Eu chego a arrepio quando eu ouço alguém falando: a gente sabe, né? Eu vou viajar no Ano Novo, mas a festa de Natal é na família. Vá celebrar sua família, ô miserável, e aproveite e vá com ela todo inteiro para o inferno. Porque o Natal não é celebrar a família, não é celebrar a nossa fraternidade, não é celebrar a nossa bondade. É o contrário, é celebrar o que precisamos de um Salvador, é celebrar que não somos onipotentes, é celebrar que somos pecadores e temos quem nos salve. Mas a gente quer acreditar tanto que nós somos bonzinhos, que nós somos gente boa, e que as nossas brilhantes inteligências vão criar um mundo perfeito. Nécio, diz as Escrituras, nessa noite Deus vai ceifar a sua vida, Deus vai te julgar. O Natal, meus caros, é celebrar o fato de que Deus não nos desprezou, embora merecíamos o seu desprezo. Celebrar o Natal é celebrar o fato de que por detrás de todo este nosso empenho e de toda esta nossa força de construirmos do nosso modo um paraíso, falhou. E nós ganhamos quem nos salve de nós mesmos. Celebrar o Natal, por fim, é colocar-nos confiadamente nas mãos daquele menino pobre, indefeso, que os nossos olhos não reconhecem, os critérios de valor, de poder, de beleza e sei lá quais outros valores superficiais nós costumamos alimentar. Celebrar o Natal é fazermos com que Deus receba de nós o sacrifício da obediência da nossa fé. Somente assim seremos capazes de, como nos mostra o Evangelho, repetir com a Virgem Maria: eis aqui a escrava, eis aqui o servo, o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ó anjo, que realize-se em mim aquilo que Deus quer, e não o que eu quero, e não a minha vontade, e não a minha palavra, e não o meu Natal superficialzinho, não ao meu desejo, sim ao desejo de Deus, que desde a eternidade me amou tanto, acreditou tanto em mim, que morreu por mim. Se não for com este último domingo do Advento, em que a igreja nos prepara para o Natal, que nós nos arrependamos por fim de nossos pecados, então, meus caros, lamento. Nós somos as pessoas mais invisíveis do mundo, porque então celebramos com ritos ultrapassados, com gestos e sinais que já não dizem mais nada para este nosso mundo, uma grande história, uma grande epopeia, mas que não passa de uma fábula. Mas se nós prestarmos a Deus o obséquio de nossa fé, então sim, somos os homens e mulheres mais felizes do mundo, porque sabemos visitados por um Salvador,
sabemos necessitados de um Salvador. E se somos necessitados, felizes porque Deus não nos negou a nossa salvação. Muito cuidado. A igreja, neste último domingo do Advento, está nos fazendo um clamor dos mais urgentes. Convertam-se